Quantos de vocês foram abençoados essa semana? Amém. Eu também me incluo. Na verdade, esta noite, enquanto eu estava aqui sentado, sabe, eu estava pensando, depois de ouvir sobre Cristo no livro de Oséias e todas as outras palestras, sabe, eu realmente desejo, não apenas porque me sinto desconfortável de pé aqui, mas eu gostaria que Jesus estivesse aqui para falar conosco esta noite. Ele é a testemunha verdadeira. E ele sabe tudo sobre nós individualmente, mas também conhece sobre nossa história adventista e essa esperança que ele tem para nós como um povo. Mas acredito que ele está aqui conosco e nos deixou mensagens em sua palavra e nos deixou uma história para nos lembrarmos, para que não esqueçamos, certo? E minha oração é para que tenhamos um vislumbre do que Deus deseja fazer. Então, esta noite eu gostaria de começar falando sobre alguns dos reavivamentos. Primeiramente, gostaria de começar dizendo que o título é um pouco diferente do que está no seu boletim, e isso é minha culpa. Eu esqueci de colocar as aspas lá no início. Gotas da chuva serôdia. Esta é uma citação de 1892. Nós iremos chegar nessa parte mais à frente, mas eu gostaria que vocês notassem isso. Normalmente, quando falo sobre reavivamentos, gosto de começar estabelecendo um contexto para os reavivamentos, mas não farei isso essa noite. Mas pelo menos quero tocar nisso um pouco. 1888, 30 mil adventistas aproximadamente em todo o mundo. A grande maioria da liderança se reuniu lá em Minneapolis. 100 pessoas, 100 líderes da Conferência Geral. Cerca de 500 pessoas no total, com leigos e líderes. E era o propósito de Deus, creio eu, enviar uma mensagem muito preciosa para aquele grupo, para capacitá-los e então irem para o mundo. Por quase 40 anos, os adventistas do sétimo dia, haviam pregado sobre a volta de Jesus e que antes que esse tempo chegasse, haveria um afastamento da liberdade neste país e haveria esse movimento que traria perseguição e então ocorreria os eventos finais. E antes que a mensagem final pudesse ir ao mundo, haveria um derramamento do Espírito Santo em grande medida na chuva serôdia. E os adventistas haviam pregado isso por 40 anos, e agora o tempo havia chegado. E Ellen White estava lá, sentada nessa reunião. Ela fez essa declaração um pouco mais tarde. Ela disse: quando o irmão Wagner apresentou essas ideias, os encantos incomparáveis de Cristo, em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto vindo de lábios humanos que eu tinha ouvido, com exceção das conversas entre meu marido e eu. E enquanto ele apresentava, cada fibra do meu ser dizia amém. Então Ellen White se alegrou quando ouviu isso. E de fato foi o cumprimento de uma promessa que Deus lhe fez quando estava sentado ao lado de seu esposo moribundo em 1881. De que Deus colocaria seu obreiro para descansar, mas levantaria outros, especificamente com uma mensagem que ainda não tínhamos recebido. E Ellen White reconheceu Minneapolis como um cumprimento disso. Era exatamente isso que ela estava conversando com seu marido. Art Nash disse que, das atitudes e palavras de Ellen White naquela época, estava claro que ela estava 100% com os pastores Jones e Wagner nas mensagens que eles estavam pregando na conferência geral. E foi aí que um problema aconteceu. Houve oposição e quando Ellen White apoiou e disse amém, então alguns começaram a questioná-la também. No último dia da reunião, 24 de outubro, que a própria Ellen White realmente falou, as reuniões continuaram em novembro, ela fez esta declaração em sua última palestra. Ela diz: agora esta é a última reunião de ministros que teremos, a menos que vocês desejem se reunir. Se os ministros não receberem a luz, quero dar uma chance ao povo. Talvez eles possam recebê-la. E foi exatamente isso que aconteceu depois disso. Ellen White e
Jones, e Wagner, e Haskell, e Prescott e outros se juntaram. Esta mensagem foi levada ao povo e ontem, à noite, o Bob Hunsaker mencionou South Lancaster. E a propósito, Bob, você não está pisando no meu pé quando fala sobre South Lancaster, então continue. Na verdade, eu aprendi algo. Eu não sabia que Jones estava pregando, quero dizer, eu sabia que ele estava vindo de Boston, mas não sabia o que ele estava fazendo. Então foi algo que aprendi. Então eu quero dar uma olhada aqui antes de entrarmos nos reavivamentos. Então eu quero ver várias declarações que Ellen White fez sobre essa época, quando ela começou a viajar com Jones, Wagner e outros. Ela fez esta declaração em novembro de 88. Ela diz: gostaria de ter humildade de espírito e estar disposta a ser instruída como uma criança. O Senhor se agradou em me dar grande luz, mas sei que Ele dirige outras mentes e lhes revela os mistérios de Sua palavra, e eu desejo receber todo o raio de luz que Deus me enviar, mesmo que venha por meio do mais humilde de seus servos. Ellen White nunca se levantou e disse: espere, eu sou o profeta. Você não precisa de mais ninguém. Ela estava disposta a aprender e a ouvir outros que o Senhor enviou. Embora eles pudessem ser falíveis, Ellen White estava disposta a ouvi-los. E em parte, o trabalho dela em Minneapolis foi se levantar e dizer: ouçam estes homens. Outra declaração, 1889, ela diz isso: temos viajado por todos os lugares diferentes das reuniões para que eu possa ficar lado a lado com os mensageiros de Deus, que eu sabia serem seus mensageiros, que eu sabia terem uma mensagem para seu povo. Eu passei minha mensagem com eles em harmonia com a mesma mensagem que transmitiam. O que vimos? Vimos um poder acompanhando a mensagem. Novamente, Ellen White estava em harmonia com o que estava sendo apresentado. E lá em South Lancaster, os poderosos movimentos do Espírito de Deus estavam, e todos os alunos da faculdade foram levados à porta em confissão, e o mover do Espírito de Deus estava lá. E assim, de lugar em lugar, onde quer que fôssemos, víamos as manifestações do Espírito de Deus. Outra. Tenho viajado de um lugar para o outro, participando de reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo é pregada. Considerei um privilégio estar lado a lado de meus irmãos e dar meu testemunho com a mensagem para este tempo. Novamente, o testemunho dela se juntou com a mensagem. E vi que o poder de Deus acompanhava a mensagem onde quer que ela fosse pregada. O povo confessou seus pecados e se apropriou da justiça de Cristo. Deus colocou sua mão para realizar esta obra. Em toda a parte, a mensagem conduzia à confissão do pecado e ao afastamento da iniquidade. Isso não foi simplesmente um movimento de graça barata. Isso era Deus preparando seu povo para os movimentos finais neste mundo. Outra citação, 1890. Deus enviou homens para nos trazer a verdade que não teríamos recebido a menos que Ele tivesse enviado alguém para trazê-la a nós. Deus me permitiu ter uma luz do que é seu Espírito e, portanto, eu a aceito e não ouso mais levantar minha mão contra essas pessoas, porque seria contra quem? Jesus Cristo, que deve ser reconhecido em seus mensageiros. 1892. A mensagem dada a nós por H. Jones e E.J. Wagner é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. A mensagem de Laodiceia tem soado: leve esta mensagem em todas as suas fases e proclame para as pessoas onde quer que a providência abra o caminho. A justificação pela fé e a justiça de Cristo são os temas a serem apresentados a um mundo que perece. Esta mensagem não é apenas para ficar conosco, ela é para ir a todo o mundo. Só mais algumas. A propósito, 2 semanas antes desta declaração, Ellen White fez esta declaração não publicada, então talvez vocês ainda não a tenham lido antes. Os laodiceanos autossuficientes excluíram Jesus. Mundanismo, presunção, orgulho e indiferença
Há tanto tempo prendem as almas nas cadeias da incredulidade, que agora, quando a voz do Salvador é ouvida, note, por meio de seus mensageiros, rebelião e teimosia de alma são adicionadas para aprofundar a culpa. Vestidos com suas vestes inúteis de justiça própria, eles se sentem insultados quando lhes dizem que estão nus. A voz do Salvador é ouvida. E observe, isso está entre aspas. Isso é a voz do Salvador. Eis que por meio de meus mensageiros delegados estou à porta e bato. Então, quando Deus envia uma mensagem, ele atribui isso a ele batendo a porta do nosso coração. E essa era a mensagem que Jones e Wagner estavam pregando, a mensagem de Laodiceia. Mais duas. O Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo a fim de preparar um povo para permanecer de pé no dia de Deus. 1893. Homens que foram escolhidos para dar a mensagem que o povo necessita nestes últimos dias. 1894. Os próprios homens a quem Deus confiou uma mensagem para dar a seu povo. 1894. Finalmente, em 1895, Ellen White resumiu desta forma: aqueles que desde a reunião de Minneapolis tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelos mensageiros de Deus, pastor H.T. Jones, professor Prescott, irmão E.J. Wagner, O.A. Olsen e muitos outros, as pessoas que se juntaram a eles neste movimento, receberam um convite: venha, pois tudo está preparado. Venha para a ceia preparada para você. A luz do céu tem brilhado. A trombeta deu um sonido certo. Aqueles que deram suas várias desculpas para negligenciar a resposta ao chamado, muito perderam. A luz tem brilhado sobre a justificação pela fé e a justiça imputada de Cristo. 1895. Novamente, a razão pela qual quis ler isso antes é por essa razão. Eu quero ser muito cuidadoso aqui. Eu não estou querendo ser polêmico, mas tem havido uma ideia, principalmente, embora haja oposição desde resistência, desde a década de 1880, desde a década de 1970, houve uma ideia que surgiu e foi promovida, que é mais ou menos assim. Deus enviou uma mensagem, em 1888, a mais preciosa, e Ellen White estava lá e a endossou, mas não sabemos o que ela era. Era o cristianismo básico, o evangelho evangélico, mas assim que a reunião de Minneapolis acabou e Jones e Wagner entraram no trem, a falha fatal em seu caráter e em sua teologia começou a aparecer. E já em 1889 eles começaram a promover essa falsa teologia que os levaram diretamente ao panteísmo e ao movimento da carne santa. E eu não estou brincando, esse é um conceito que está sendo ensinado. E eu vou mencionar um nome, Desmond Ford. Começou a ensinar isso nos anos de 1970 e essa visão tem sido acolhida e promovida por outros desde então. E há muitos problemas com isso. E um deles é que alguém se esqueceu de dizer a Ellen White. Ela permaneceu ao lado deles e disse: esta é a mensagem vinda de Deus. Então, ao olharmos os reavivamentos que estavam acontecendo, eu quero que tenhamos isto em mente. Precisamos pôr de lado algumas dessas ideias que se tornaram parte de nossa tradição como igreja e voltarmos às fontes originais. A luz está brilhando agora. Vamos pular para 6 de abril de 1892. Ellen White escreveu uma pequena carta para S.N. Haskell. Eu não quero perder tempo lendo tudo, mas só alguns parágrafos desta carta. Esta carta não foi publicada até 2015. O que mais posso dizer? Ellen White escreve para Haskell. Meu coração está cheio até transbordar. Só estão aptos para esta obra aqueles que estão imbuídos do Espírito Santo. Novamente, os adventistas sabiam que para levar a mensagem final ao mundo, nós precisamos da chuva serôdia. A luz chegou, diz ela, a luz que iluminará toda a terra com seus raios brilhantes,
tem brilhado do trono de Deus. De onde ela está citando? Ao que ela está se referindo? Apocalipse o quê? 18:1. Deixaremos de apreciar os privilégios mais preciosos que estão ao nosso alcance? Devemos continuar em nossa própria fraqueza? Devemos andar nas faíscas de nossa própria fogueira? Irmão Haskell, apresento isto a você para que possa apresentá-lo a outros. Oh, que o Senhor convença e converta as almas que, note, que a luz que agora brilha não seja removida de nós, porque não andamos na luz e tiramos outros das trevas. Eu me sinto intensamente sobre essa morte e frivolidade do povo de Deus. Eu lhes imploro, não descansem até que suas almas estejam totalmente iluminadas pelos brilhantes raios do sol da justiça. Observe a ênfase aqui. Os que não fazem uso da luz que possuem não apenas deixarão de receber maior luz, mas perderão aquela luz que agora brilha sobre eles. Como Cafarnaum, eles foram exaltados ao céu em questão de privilégios, a menos que respondam à luz, serão deixados em completa escuridão e não saberão em que tropeçaram. E então ela conclui dizendo isto: a Haskell, eu lhe digo que Deus está nos testando agora mesmo. A terra inteira deve ser iluminada com a glória de Deus. Apocalipse 18:1 novamente. A luz está brilhando agora. 6 de abril de 1892. E quão difícil é para corações orgulhosos aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Quão difícil é sair da rotina da religião legal. Quão difícil é compreender o rico e gratuito dom de Cristo. Aqueles que não aceitaram esta oferta não entenderão nada da luz que enche toda a terra com sua glória. De novo, Apocalipse 18:1. Em uma carta, Ellen White usa a palavra agora. E refere Apocalipse 18:1 3 vezes para descrever o que estava acontecendo em 6 de abril, até 6 de abril de 1892. Bem, Haskell seguiu a palavra de Ellen White, e em julho de 1892, ele escreveu uma série de 6 artigos. E ele citou daquela carta e mostrou que a chuva serôdia e o alto clamor estão inseparavelmente conectados. E o fato de que o alto clamor estava começando significa que a chuva serôdia, que Deus estava lá pronto para derramá-la sobre seu povo. As coisas estavam acontecendo no mundo, as leis dominicais estavam sendo implementadas. Deus estava pronto para agir. Se vocês nunca leram esses artigos, deem uma olhada na review. Leia lá e você será abençoado. Bem, isso estabeleceu o cenário para as reuniões do acampamento de verão de 1892. E eu vou apenas passar por eles. Nós poderíamos passar literalmente quase que 1 hora inteira em cada uma dessas reuniões de acampamento. E lá foram mais do que isto para muitos deles, naquele verão. E observe se você pode ver o tema aqui. Minnesota. Esta foi a maior reunião campal já realizada em Minnesota. Agora, eu preciso dizer a vocês, porque eu não falei dessa época, das reuniões campais do ano anterior. Mas o Espírito Santo estava abençoando imensamente. E é claro, o Bob mencionou ontem à noite, começou em South Lancaster em 1889 e continuou a crescer por 2 anos antes do verão de 1892. 3 anos. Foi realmente um grande prazer ver o semblante de alguns que haviam sido obscurecidos pela dúvida e pelo conflito interior da alma, radiantes de luz e glória. Radiante como de uma alma liberta em Cristo, por causa do grande derramamento do Espírito do Senhor. E você verá isso por artigos inteiros escritos por muitas pessoas diferentes. Eles reconheceram isso como o mover do Espírito Santo. E até o descreveram como o início da chuva serôdia. Indiana. Esta reunião foi a maior reunião campal já realizada por nosso povo no estado de Indiana. O desejo sincero de todos parecia ser aprender a vontade do Senhor e aproximar-se dele. Ohio. Esta reunião foi a maior reunião campal já realizada pelos adventistas do 7º dia no estado.
É apenas uma coincidência o que está acontecendo em todo o país em 1892? Esta reunião campal não foi apenas a maior, mas um período do maior refrigério espiritual. Missouri. Esta foi a maior reunião de adventistas do sétimo dia já realizada na Conferência de Missouri. Vocês perceberam o tema, não é? Toda reunião era assim. Confissões sinceras foram feitas, e almas que estavam tentando, como muitos fazem, reivindicar a justificação pela fé enquanto encobrem o pecado, foram libertadas em Deus, e a voz de louvor foi ouvida de muitos lábios. Um grande número foi curado de males físicos. Alguns casos muito marcantes dessa natureza ocorreram. Exatamente como Jesus fez quando esteve aqui na Terra em sua primeira vinda, ele curou tanto físico quanto espiritualmente. E isso estava acontecendo também. Virgínia, tivemos o maior número de participantes já reunidos nesta conferência, pois o Espírito do Senhor se aproximou demasiado. Lincoln, Nebraska, foi a maior reunião de adventistas do sétimo dia já realizada no estado de Nebraska. Estão cansados de ouvir todos os estados? Você deseja que isso aconteça novamente? Na manhã de sábado, 3 de setembro, cerca de 300 pessoas se apresentaram para orações. E eu lhe digo que 300 pessoas é muita gente quando você tem 30 mil membros e eles estão espalhados por todo esse país. Estas foram a maior congregação de pessoas. E às vezes havia muitos não adventistas que vinham para as reuniões campais, enquanto eles estavam dirigindo reuniões evangelísticas. Lansing, Michigan. Note, a reunião foi a maior já realizada pelos adventistas do sétimo dia. Provavelmente é seguro dizer que nenhuma reunião de guardadores do sábado aconteceu por séculos. Este é o editor assistente da Review, Amy Kellogg. Ali estavam mais de 2.400 campistas presentes no terreno, com mais de 12 anos de idade. Este número inclui mulheres ou crianças. Ali estavam provavelmente 3.000 de nosso povo que compareceram a esta reunião. A pregação dos pastores Olsen, Jones, Prescott, Collis e outros não foi feita para agradar aos ouvidos ou exaltar a si mesmo, mas para fazer o quê? Apresentar Jesus Cristo perante o povo e proclamar seu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, observe como ele descreve o que aconteceu naquela última reunião de domingo. A reunião de louvor de despedida realizada no domingo à noite após o encerramento do culto de pregação foi diferente de tudo que já vimos antes. O grande pavilhão estava cheio de irmãos e irmãs e quase todos estavam cheios de louvor a Deus. Os ministros se espalharam pela congregação e por cerca de 1h30 o discurso foi contínuo. Muitos estavam de pé, falando ao mesmo tempo. Foi bom estar lá e o pastor Lorfborf disse que não via nada parecido desde 1844. E sabe, Ellen White falou que nos primeiros anos após o movimento de 1844, acho que está em Primeiros Escritos, que chegaria um tempo que o que aconteceu em 1844 seria repetido, mas em 10 vezes maior. E eles estavam descrevendo essas coisas, mas o que aconteceu que faria com que Kellogg descrevesse esta reunião como ele descreveu? No sábado, O.A. Olsen pregou um sermão, e no final de seu sermão, as reuniões começaram por volta das 10h30. Ele fez um chamado para os desviados e aqueles que gostariam de vir ao Senhor. E 600 pessoas foram à frente. Havia tantas pessoas que queriam compartilhar um testemunho que eles se dividiram nesta grande tenda e cerca de 20 diferentes reuniões de louvor estavam acontecendo ao mesmo tempo. Esta reunião durou por
5 horas. Começando às 10h30. Domingo, no último dia da reunião, a mesma coisa aconteceu. E um dos ministros se apresentou, que foi o irmão Miller, que havia sido bastante veemente em sua posição em Minneapolis. E quando Ellen White escreveu para ele basicamente a descartou e não quis ouvir. E finalmente algo aconteceu. E o irmão Miller se apresentou e diante de toda aquela congregação, ele disse essa história e se arrependeu de sua atitude para com Ellen White e o conselho que ela havia dado. Este é um ministro e ele se sentou. Mas o Espírito Santo não parou com ele e ele não pôde parar, então ele se levantou novamente. E ele acabou confessando também a H. Jones por seu antagonismo em relação a ele. E foi como um incêndio na palha. Tantas pessoas respondendo a este mover do Espírito Santo. E novamente outra reunião de louvor irrompeu. E espontaneamente os ministros simplesmente se levantaram e começaram a, ouvir os testemunhos de diferentes pessoas. E isso só pararia quando toda uma congregação cantasse espontaneamente. Owen Olsen, ao descrever isso, disse que parecia confusão, como Babilônia, mas era a mais doce música aos ouvidos. Agora quero mostrar a vocês o que alguns outros dizem sobre isso. Isso é o que Lorf Borth disse. O grande poder do Senhor estava lá em um grau mais marcante do que eu já tinha presenciado desde a época em que participei das reuniões do Advento em 1843 e 44. Sentimos verdadeiramente que os tempos de refrigério estavam começando a vir da presença do Senhor e que estávamos tendo algumas gotas da chuva serôdia. A reunião campal encerrou na noite de 2 de outubro com um culto de louvor como eu nunca tinha visto antes. Enquanto a voz de agradecimento e louvor subia ao Senhor, onda após onda de seu espírito dava testemunho da aprovação do céu. E assim nosso povo se preparou para ir para suas casas. Você consegue imaginar? Que vida isso traria para a experiência do povo de Deus? Isso é o que E.M. Peebles disse. Ela era muito poética em seus escritos. Ela tem um artigo inteiro que vale a pena ler. Com muita admiração olhamos ao nosso redor, diz ela, felizes em ver a mesma alegria brilhando no semblante dos outros que sentimos em nossos próprios corações, e dizemos a nós mesmos: o que pode ser isso? É isso um pequeno aguaceiro da chuva serôdia, uma pequena amostra do refrigério que logo virá da presença do Senhor? E nos perguntamos se houve uma reunião como esta desde o Pentecoste. E tentamos pensar o que Deus tem ainda reservado para o seu povo. Isso causou um impacto nas pessoas. Você não pode ler seus testemunhos sem sentir isso. Isso foi o que Olsen escreveu para Haskell. A propósito, ele escreveu... Para todas as pessoas que ele escreveu, deve haver pelo menos 15 cartas direcionadas a pessoas diferentes, dizendo a elas sobre a reunião campal, e em cada uma delas, ele está expressando seu pelo que Deus fez. Tivemos algumas gotas da chuva serôdia. É daqui que vem o título. À tarde, não menos de 50 estavam de pé para falar, e entre 20 e 30 falavam ao mesmo tempo, em diferentes grupos. Pode parecer que haveria muita confusão, mas não foi o caso. Enquanto muitos falavam, ainda assim soava como uma voz, de louvor e glória a Deus, por seu maravilhoso amor e salvação em Cristo Jesus. Novamente, ele escreve para Ellen White, ele diz: o Senhor nos abençoou novamente nesta reunião. Foi muito à frente de qualquer coisa que eu já vi em Michigan ou em outro lugar antes. Tivemos nossa reunião de despedida no domingo à noite, após o culto de pregação. Provavelmente havia quase 2.000 pessoas naquela reunião. Eu nunca participei de tal reunião antes, diz Olsen, e nunca antes vi tais manifestações do poder do Senhor. Não houve nenhuma excitação. Ele colocava isso em várias de suas cartas. Ele descrevia o que acontecia e no final dizia:
mas não havia nenhuma excitação. Isso não era fanatismo. Ele escreve para A.J. Breed, ele diz: tivemos uma excelente reunião em Lansing. Foi a maior reunião já tida por nosso povo e talvez a melhor, considerando todas as coisas. Alguns dos obreiros do movimento de 1844 disseram que as experiências desta reunião foram semelhantes às do movimento de 1844. Certamente tivemos um borrifo da chuva serôdia. Ele escreveu para Al Johnson: pareceu-me que tivemos nesta reunião algumas das gotas da chuva serôdia. Alguns dos que há mais tempo trabalham na causa disseram que aquela reunião os lembrou das reuniões realizadas no movimento de 1844. Certamente Deus está abençoando o seu povo e podemos esperar maiores avanços em nosso trabalho do que jamais vimos em um determinado momento no passado. E J. Wagner, ele o atualizou, Wagner estava na Inglaterra nesse momento. Foi uma visão longa para ser lembrada quando mais de 600 pessoas se apresentaram para orações no último sábado, entre elas vários ministros. Nunca estive em uma reunião em que o poder de Deus fosse tão manifesto, mas não houve nenhuma excitação. Sabe, o Espírito Santo tem uma maneira de trazer alegria, e reavivamento e arrependimento, todos de uma vez, e não se trata daquela excitação superficial. Olson depois escreveu para D.T. Robinson, ele diz: fico feliz em poder dizer que foi de longe a melhor temporada de acampamentos que já tivemos. A última reunião campal de que participei foi em Michigan. Nunca antes testemunhei o poder de Deus presente em tão grande medida. É muito evidente, irmão Robinson, que a mensagem está surgindo e que logo veremos a mensagem avançar com grande poder. Há muitas coisas acontecendo que indicam que estamos à beira da mensagem avançar com um alto clamor. Isto é, no início de outubro de 1892. Isso não foi fanatismo e isso não foi algo incitado por H. Jones. Isso foi o Espírito Santo trabalhando. Bem, finalmente em novembro de 1892, Ellen White escreveu esta citação muito conhecida: o tempo de prova está prestes a chegar. Ela conhecia os eventos mundiais que estavam ocorrendo, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Este é o começo da luz do anjo cuja glória encherá toda a terra. Pois é a obra de todo aquele a quem a mensagem de advertência chegou o exaltar Jesus. O tema central. Não acredite nessas ideias que circulam por aí, que dizem que esta foi a primeira vez que alguém teve uma ideia de que o alto clamor começou. Essa não é a única declaração que Ellen White faz dessa natureza. 6 de abril. 7 meses antes, ela fez uma declaração ainda mais direta do que esta. Alwyn Tate escreveu um artigo em 29 de novembro. Resume tudo. A mensagem está crescendo, irmãos e irmãs. E a review da semana passada nos informa em linguagem inequívoca que o alto clamor já começou. Somos informados também em testemunhos recentes que o Espírito Santo aguarda nosso pedido e recepção. A carta de Ellen White de 25 de junho de 92 tinha acabado de ser publicada em um panfleto que falava sobre nós podemos ir ao Senhor e pedir o Espírito Santo. E este foi o contexto em que Ellen White fez esta declaração. Quem não pode ver, diz Alwyn Tate, que a chuva serôdia está para cair sobre nós em grande medida. Estamos prontos para recebê-la? E esta foi a pergunta mais séria. Algumas semanas depois, Ellen White fez uma declaração muito semelhante à dele em 22 de novembro, onde ela diz que a terra inteira deve ser iluminada com a glória da verdade de Deus. O Senhor não encerrará o período de graça até que a mensagem de advertência seja mais distintamente proclamada. No entanto, o trabalho será interrompido em justiça. A mensagem da justiça de Cristo deve soar de um extremo ao outro do mundo. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. As pessoas em Battle Creek estão dormindo? Ela pergunta. Elas estão paralisadas? A luz que tem brilhado em raios novos e claros, feixe após feixe, os moverá à ação?
E ela escreveu isso em 21 de dezembro de 1892. Você consegue ter uma ideia do assunto, da progressão do que estava acontecendo naquela época? Bem, eu quero mudar e falar sobre um reavivamento que ocorreu durante este tempo, no colégio de Battle Creek. Agora nós vamos ter que voltar por volta da época da reunião campal em Lansing, para começar. W.W. Prescott foi o secretário de educação da Conferência Geral e também o presidente do colégio de Battle Creek. Ele estava saindo naquele outono para ir para o Walla Walla, Washington, para começar a ajudar a faculdade de Walla Walla, onde ele iria também ser presidente. E eu realmente me pergunto o que esses homens, se eles tinham algum tempo livre, eu não sei como eles puderam fazer tudo o que eles fizeram, a não ser pelo poder do Senhor. Mas antes de ele partir, W.W. Prescott ir para o Walla Walla, ele se reuniu com o corpo docente e disse: este ano precisa ser diferente. E a propósito, eles tiveram um instituto educacional, um ano antes do primeiro desse tipo, onde Prescott, junto com outros professores, Jones, Wagner e Ellen White também, conversaram sobre reestruturar o sistema educacional da igreja, livrar-se dos clássicos e para colocar Cristo de volta no centro de todo o ensino e aula, para preparar um grupo de jovens entusiasmados com a mensagem da justificação pela fé para ir ao mundo. E isso era o que ele queria ver em Battle Creek, no outono de 92. Então ele reuniu o corpo docente e ele disse que em dezembro haveria uma semana de oração, e foi aí que aconteceu uma semana de oração, em dezembro. E antes de esperar até que a semana de oração chegasse, ele queria que eles, tanto os professores quanto o corpo de alunos, estivessem cientes da obra preparatória de buscar o Senhor antes que esse tempo chegasse, para que quando a semana de oração chegasse, eles estivessem prontos para receber a bênção que o Senhor tinha para eles. Então é aqui onde esta história começa, e eu vou me referir um pouco ao testemunho, a história como ela foi escrita por Prescott e Magan, que eram professores de história lá em Battle Creek e que também estavam se regozijando na mensagem da justificação pela fé. E se você ainda não viu, há um livro que foi impresso no verão passado na ASI sobre a história de Sunderland e Magan, e muitas vezes nesse livro fala sobre sua alegria e aceitação da mais preciosa mensagem. Então isso é o que Prescott diz. Como sempre, em casos como este, querendo ver o reavivamento chegar, o inimigo parecia fazer um esforço para trazer problemas para a escola. E assim, no dia de ação de graças, 24 de novembro, 4 de nossos alunos, 2 moças e 2 rapazes, organizaram um passeio clandestino juntos. O plano deles foi executado com sucesso por engano e o assunto foi encoberto da mesma forma. Mas no dia seguinte, uma pista foi dada indiretamente e logo todo o assunto foi conhecido. Então aqui estão eles no ano escolar, falta apenas cerca de um mês agora antes da semana de oração. E como sempre, e nesse grande conflito, veja como o diabo está sempre criando problemas. A faculdade tinha cerca de 350 alunos, e quando eles dizem faculdade naquela época, eram alunos de 12 anos de idade, você sabe, até os anos que consideramos como faculdade hoje. Então haviam algumas regras sobre engajamento social, e uma delas era que você não saísse em grupo misto sem acompanhante. Então eles fizeram isso e mentiram sobre isso. Isto é o que Magan diz. Ele diz: no dia de ação de graças, 4 alunos nossos saíram para passear de buggy. Era um passeio fraudado, eles não tinham permissão. Havia 2 moças, Rose Neal e Florence Branham, e 2 rapazes, Clayton e Ed Prescott. O assunto veio à tona. O professor Prescott estava ausente. Alguns deles desmentiram isso quando entrevistados por membros do corpo docente. Agora, um deles era, na verdade, o sobrinho de W.W. Prescott. Seu irmão estava na igreja e saiu, e agora... Seu filho está agora na faculdade de Battle Creek e ele é um infiel, como seu pai. E agora ele está envolvido neste problema. Bem, Magan diz: na manhã do domingo seguinte, o assunto foi levado à faculdade, a culpa de todos os 4 foi claramente estabelecida, mas a medida de sua punição era outra coisa.
Ambos os rapazes eram infiéis, ou quase isso. Todos os 4 estiveram em apuros. Alguns membros do corpo docente eram a favor de expulsá-los, outros duvidavam se esse seria o melhor caminho a seguir. A moção foi apresentada à Câmara para censurá-los publicamente perante toda a escola e colocá-los em liberdade condicional. Então, sabe por que não apenas os colocamos diante do corpo de alunos? Contamos aos alunos o que eles fizeram, e isso é uma maneira de evitar que os demais alunos sigam seus passos. Bem, McGann continua com isso. Ele diz: eu então disse claramente ao corpo docente que eu, pelo menos, não poderia votar na questão. Pareceu-me assim, que o Senhor não havia nos mostrado o que fazer, porque em sua condição atual a escola estava melhor sem eles, especialmente porque um dos rapazes fazia questão de propagar sua infidelidade sempre que podia e o outro estava inclinado da mesma maneira. Senti que o Senhor iria operar, diz McGann, e que se tomássemos o fardo dessas preciosas almas sobre nós, ele operaria e veríamos a saída. Depois que eu falei, ficou claro que muitos outros pensavam da mesma maneira sobre o assunto e conseguimos uma moção para adiar a decisão por enquanto. Então vemos que eles iriam centralizá-los dessa forma e depois eles decidiram: não, vamos orar por eles como professores. E foi isso que eles fizeram, se reuniram em oração. Dissemos então à faculdade que devemos buscar a luz do Senhor para que possamos ter sabedoria sobre o que fazer, para que, se possível, essas almas sejam salvas. Alguns de nós então nos reunimos para orar sobre o caso 3 vezes ao dia. Bem, eles não pararam por aí. McGann então foi e fez evangelismo pessoal. Naquele domingo chamei o Sr. Clayton ao meu quarto e conversei com ele sobre sua conduta. Eu disse a ele claramente que não sabia que ação a faculdade tomaria no caso, mas que era inútil ele ficar conosco por mais tempo, a menos que ele tivesse mais poder do alto. Pois tão certo quanto a tentação surgisse novamente, ele cairia nela. Ele disse que sabia que era assim, e que seria apenas uma questão de tempo até que ele caísse em alguma outra cilada. Tentei falar gentilmente com ele, diz McGann, e dizer-lhe onde ele poderia encontrar ajuda, perdão e paz. E a propósito, McGann sabia para onde apontar, pois ele estava se regozijando em Jesus Cristo. Eu sabia que o Senhor estava respondendo às nossas orações e que o Espírito estava lutando com ele, diz McGann. O pensamento parecia tão bom para mim ultimamente que o Espírito de Deus está sob nosso comando para ir e lutar com as almas que precisam dele. O Sr. Clayton parecia profundamente emocionado, mas não fez nenhuma interrupção. Bem, McGann não para por aí, ele continua. Na noite seguinte, chamei a senhorita Rose Nealer. Ela havia professado ser cristã por anos, mas nunca havia conhecido o poder de Deus para salvar do pecado. Ela parecia estar muito arrependida pela maneira como agiu. Ela disse que faria melhor se pudesse. Ela era capaz de fazer melhor por ela mesma? Não. E esse é o problema tantas vezes. Conversamos juntos, diz McGann, e lemos a Bíblia, e quando ela viu o que significava aceitar a palavra de Deus e o poder que havia em uma única promessa, tudo pareceu passar por sua alma como uma onda de glória dourada vinda do céu. Foi realmente o momento de sua conversão e nunca vi ninguém, diz McGann, tão agradecido pelo amor de Deus como ela naquele momento. Valeu a pena? Na noite seguinte, o Sr. Clayton voltou, McGann continua, e após uma longa luta, ele cedeu. Nunca tive uma experiência dessas com ninguém na minha vida, mas os resultados valeram tudo o que custou. Agora 2 deles vieram ao Senhor. Eu então fui até o corredor para contar à Sra. Prescott, diz McGann, e ela me encontrou em sua porta com lágrimas nos olhos. Pois seu sobrinho, Ed Prescott, tinha acabado de vir para dizer a ela que ele também tinha visto luz nas promessas de Deus e ia ser um cristão. Aleluia! Bem, então algo aconteceu. Então o assunto se espalhou pelos corredores e por toda a parte os alunos se convenceram de seus pecados e, sem nenhum esforço por parte dos professores, começaram a implorar para que alguém
viesse ajudá-los. Eu acho que havia cerca de 10 que tomaram posse naquela noite. A maioria, se não todos, nunca fez nenhuma profissão. Alguns tinham sido infiéis por completo. Então aqui eles estão orando como um corpo docente, trabalhando individualmente com esses 4 membros. E agora havia um movimento entre o corpo de alunos. Eles não estavam nem mesmo conectados ao corpo docente. Os estudantes estavam vindo e dizendo: precisamos de ajuda. Isso é o que Prescott descreve. Ele diz: embora a ocorrência fosse desconhecida para os outros alunos na época, parecia ser um sinal para uma mudança geral. Parecia vir sobre os alunos em seus aposentos particulares durante a hora de estudo da noite, quando esses jovens se moveram, tal espírito que eles não puderam resistir e foram impelidos a deixar seus aposentos e procurar ajuda. Alguns ficaram por um tempo em grande angústia mental. Os professores que estavam por perto começaram a trabalhar imediatamente. Sem nenhum plano pré-arranjado, as reuniões de louvor foram realizadas nas salas privadas e na sala de estar, e uma após outra cedeu ao mover do Espírito de Deus. Incrível, acho que foi uma noite de terça-feira. Bem, outra coisa interessante aconteceu. Neste mesmo dia, 3 cartas de Ellen White chegaram. Agora entenda, ela estava na Austrália, o que significa que para elas chegarem lá naquele dia, elas teriam que ser enviadas quase um mês antes. E elas chegaram naquele mesmo dia. Eu não sei qual destas 3 cartas foram lidas. Aqui eles leram uma parte dela no dia seguinte. Mas foi uma delas. É assim que Prescott a descreve. Essas cartas chegaram e a senhora Prescott não sabia o que fazer. Mas na manhã seguinte ela percebeu que foi providencial a chegada desses testemunhos àquela hora. E ela enviou uma parte dele para que pudesse ser lida para os alunos. Isso foi feito no culto da capela. Então a senhora Prescott enviou a carta e McGann leu uma porção da carta. Novamente, eu não sei de qual carta foi lida. Você gostaria de saber do que se tratava um dos testemunhos? Fascinante! E eu quero ler uma declaração deste testemunho. Ao contemplar o amor de Cristo, seu coração se abrandará para lidar com os jovens como se fossem membros mais jovens da família do Senhor. Você se lembrará de que eles são propriedade de Cristo, e sua disposição será lidar com eles da mesma maneira que Cristo tratou com você. Sabe, o problema é que nós não sabemos como Cristo lida conosco. E é por isso que não lidamos agradavelmente com outras pessoas. O tratamento severo nunca ajudará o jovem a ver seus erros ou a se reformar. Que as regras e os regulamentos da escola sejam cumpridos no Espírito de Jesus, e quando a repreensão tiver que ser dada, que esse trabalho desagradável seja feito com tristeza misturada com amor. Não pense que é seu trabalho repreender abertamente o aluno e assim humilhá-lo diante de toda a escola. E isso era o que eles estavam planejando fazer antes de decidirem esperar e orar. Este não será um exemplo adequado para dar aos filhos, pois será uma semente que produzirá uma colheita semelhante. Eu posso imaginá-los indo como professores. Bem, isso foi o que aconteceu. Uma carta da senhora White chegou e foi lida para a escola, repito, não sei qual, durante o período da capela. Algumas frases pareciam encapsular poderosamente o evangelho. No contexto, a mensagem tocou um laço suave. A resposta foi elétrica. Observe. Os infratores fizeram confissões públicas e a impressão no corpo de alunos foi profunda. Isso me impressiona. Eles iriam colocá-los na frente de todo mundo e humilhá-los. Mas em vez disso, o Espírito Santo fez sua obra em seus corações e eles, por sua própria vontade, se levantaram e fizeram confissão. E isso foi como um fogo no corpo estudantil. E aquela reunião durou por 4 horas e aluno após aluno se levantava. Entre 40 e 50 praticamente iniciaram sua vida cristã.
Não houve excitação, disse Prescott, mas os movimentos profundos do Espírito de Deus foram claramente discernidos. Havia cerca de 350 alunos na capela e mais de 300 participaram da reunião. Todo o corpo estudantil foi tocado pelo que Deus estava fazendo, e novamente, isso é no contexto do que estava acontecendo na igreja. Bem, meu relógio diz que eu tenho 10 minutos. Então. Ok, só cheque. Porque eu tenho que finalizar a história. Prescott voltou de Walla Walla depois que isso aconteceu. Logo antes de começar a semana de oração. E claro, a semana de oração foi impressa no Home Missionary. E essa revista foi enviada em todo o país. E todas as igrejas adventistas teriam reuniões todas as noites em suas igrejas e os membros viriam. Eles deveriam ler a leitura da semana de oração e depois eles teriam um momento de oração. E no colégio de Battle Creek, eles, da mesma forma, realizariam essa semana de oração. E no próximo, em 24 de dezembro, este sábado deveria ser o último dia da semana de oração. Bem, isso é como Prescott descreve o que aconteceu. Na manhã de quinta-feira, 22 de dezembro, havia um espírito muito suave nos cultos da capela. Então isso é no meio da semana de oração. E parecia que uma bênção especial estava próxima. Nossos cultos públicos de oração eram realizados das 10h15 às 11 horas, enquanto o corpo docente realizava seu período de oração, e eu senti sobre mim o dever mais pesado de fazer uma declaração sobre alguns assuntos relacionados à minha vida passada. O que Prescott está se referindo aqui é que, naquele mesmo dia, no meio da semana de oração, 22 de dezembro, outro envio de testemunho chegou de Ellen White. E um deles estava lidando especificamente com a oposição em andamento, a mensagem que o Senhor havia enviado quase 4 anos antes em Minneapolis. E enquanto Prescott lia aquele testemunho, ele foi convencido. E isso é o que me impressiona, porque Prescott inicialmente se levantou contra isso. Logo depois de Minneapolis, Jones veio para Battle Creek. Prescott era um dos pastores da igreja. Ellen White pediu para que Jones tivesse permissão para falar lá sobre liberdade religiosa. E Prescott meio que amarrou o caso e disse, bem, precisamos do ok do Ray Smith. Ellen White não ficou muito feliz com isso. Ela disse que teve uma conversa com os pastores como nunca havia tido antes. Eu posso apenas imaginar. Ela basicamente disse, se você não deixar Jones falar nesta igreja, nós alugaremos um salão para que a mensagem seja dada. Bem, Prescott se arrependeu disso, e ele fez isso publicamente pelo menos 2 vezes. E agora, 4 anos depois, ele pega o testemunho. Não era especificamente para ele, e ele se sente condenado. E ele sente que precisa compartilhar isso com os alunos. Quando os alunos voltaram para a capela, em vez de continuar nosso trabalho de recitação, uma pequena seleção dos testemunhos recentes foi lida, e então fiz minha declaração. Nenhum esforço foi feito para incitar outros a qualquer experiência semelhante, mas parecia um sinal para que um espírito geral de confissão irrompesse. Então Prescott levanta, ele lê uma curta declaração deste testemunho, e depois ele confessa ao corpo estudantil sua lentidão em aceitar a mensagem. Isto é o que o biógrafo de Prescott escreve. Ele diz, Prescott voltou em 15 de dezembro, a tempo de liderar as reuniões de oração previamente agendadas. No final da semana de oração, o último dia do período escolar, outra carta da Sra. White chegou e foi lida na capela por Prescott. Começando a chorar enquanto lia, o consciencioso Prescott confessou francamente sua antiga desconfiança em responder à nova luz, a justificação pela fé. Novamente, o corpo estudantil foi agitado. Agora lembre-se, este é o último dia da escola, antes das férias de Natal. Este é o momento da última reunião, antes
das férias de Natal. Agora, a semana de oração irá continuar nas igrejas, mas quando este dia acabar, quero dizer, quando este momento acabar, os estudantes vão para casa. Mas depois que Prescott saiu, o corpo estudantil ficou comovido e o culto de louvor começou. Você gostaria de saber quanto tempo essa reunião durou? 10 horas da noite. Isso é novo. Você não pode pegar todo um corpo de aluno no último dia de aula e mantê-los em uma capela, louvando ao Senhor, a menos que o Espírito Santo esteja envolvido. Você entende o que eu estou dizendo? Isso era o que estava acontecendo. Eu nunca vi nenhuma experiência semelhante, diz Prescott. Um senso de nossa total pecaminosidade, isso veio a mim quando eu li esse testemunho. Nossa miséria e a excessiva pecaminosidade do pecado. E a necessidade daquela ajuda que vem através da aceitação de Cristo e sua plenitude parecia repousar em todos os corações. Pessoalmente, nunca senti tanto horror ao pecado como aquele que tomou conta de mim naquele dia, e os outros sentiram o mesmo. Tanto professores como alunos fizeram confissões e o Espírito de Deus estava presente para testemunhar o caráter da obra. Não havia nada como um surto fanático ou qualquer coisa para trazer reprovação à causa de Deus. E Prescott e outros iriam afirmar isso repetidamente, que isto não era um movimento fanático. O Espírito Santo estava trabalhando. Todos a reconheceram como obra do Espírito, que embora convencesse do pecado, ainda era um consolador. Louvado seja o Senhor! Ninguém desistiu de desânimo, mas havia uma fome e sede de justiça como nunca antes experimentado em nosso meio. Bem, isso não era apenas lá, eu nem vou ler isso, mas houve reavivamentos da mesma natureza acontecendo em outros campos universitários na mesma semana de oração. Houve um instituto de comportores, a mesma coisa acontecendo. Gotas da refrescante chuva serôdia que temos buscado começam a ser vistas, diz R.C. Potter. Agora, logo após o término desta escola, os alunos estão tão entusiasmados com o que está acontecendo que eles estão indo aos seus vizinhos e lhes dizendo. Eles têm pessoas até convidando os alunos para irem à sua casa e contar seu testemunho. A equipe médico-missionária de saúde, que estava apenas começando, pegaram seus alunos, os alunos saindo durante as férias de Natal, se juntaram a essas equipes, quando eles estavam saindo para compartilhar. Este foi um reavivamento que colocou as pessoas para trabalhar. Outra coisa aconteceu. Prescott decidiu começar uma série evangelística. Na verdade, eles pediram a Jones, uma igreja pediu para ele vir e apresentar em sua igreja sobre liberdade religiosa. Jones não pôde, pois estava muito ocupado. Então Prescott planejou uma semana evangelística, mas veja o que ele decidiu fazer. Os irmãos me pediram para tomar conta do trabalho e decidi conduzi-lo como uma série de reuniões evangelísticas, nas quais o primeiro esforço será levar o Evangelho como o poder de Deus às pessoas para que as almas possam ser realmente convertidas a Deus. Então, procuraremos instruí-las em toda a verdade. E a propósito, eu acredito que isso é visto ainda em uma maior extensão em Armandale, em 1895, onde este princípio é posto em prática. Ouvimos relatos indicando que Deus está operando de maneira especial. Por seu povo, estamos tomando coragem renovada e orando diariamente por chuva no tempo da chuva serôdia. Bem, eu vou ter que pular isso, mas eu só quero que você veja as fotos. Conferência Geral de 1893 foi logo após esses reavivamentos. Deus sabia o que estava fazendo. Ele estava preparando o caminho para a Conferência de 93, a mais importante desde 88. Sobre isso, Prescott escreve: nunca vi os obreiros saírem com tal grau de esperança no Senhor. Spicer disse que foi a maior reunião já realizada em mais de uma maneira. Vários começaram a aguardar o sábado como resultado das reuniões realizadas na cidade. Ele está se referindo às reuniões evangelísticas de Prescott, que continuariam mesmo durante a conferência geral. Não adventistas estavam vindo para a conferência. Uma senhora apareceu no sábado e ouviu o sermão no sábado e saiu procurando por alguém
porque ela queria ser uma adventista. O sábado foi apresentado com Cristo no centro. D.C. Tenney foi a maravilhosa manifestação da bênção de Deus. Chegamos ao tempo da chuva serôdia. C.H. Jones. A conferência foi a melhor reunião que já participei, sem nenhuma exceção. O.B. Olson. Nunca vi nada parecido em nenhuma de nossas reuniões antes. E isso aconteceu logo após a reunião campal de Lansing. Foi uma estação de refrigério pela presença do Senhor. O Espírito de Deus repousava sobre ministros e pessoas. E essas bênçãos não se limitaram aos delegados e aos reunidos na conferência, mas se estenderam a muitos outros lugares ao mesmo tempo. Há histórias na review que mesmo durante a conferência geral estava acontecendo em outros lugares ao redor do país. Bem, isso é o que Ellen White diz, 24 de abril. Passei muitas horas sem dormir durante a noite. Agora, normalmente, se você lesse isso de Ellen White, você se perguntaria o que a estava incomodando. As boas novas da América me mantiveram acordada. Oh, como meu coração se alegra com o fato de que o Senhor está trabalhando em favor de seu povo. O Senhor, por seu Santo Espírito, estava operando nos corações daqueles que foram em grande parte convencidos de sua verdadeira condição diante de Deus, mas não humilharam seus corações antes de confessar. O Espírito do Senhor os moveu ao ponto nesta conferência. Lá foram feitas confissões, algumas das mais genuínas que as pessoas já tinham visto antes. E houve reuniões de louvor. Poderíamos passar toda uma semana só em 1893. Eu só trouxe isto aqui porque mesmo em 1908, depois que Jones se afastou, Ellen White se referiu a 1893. Aqui ela está escrevendo a Jones. Fui instruída a usar aqueles seus discursos impressos no boletim da Conferência Geral de 1893 e 1897, que contém fortes argumentos a respeito da validade dos testemunhos e que comprovam o dom de profecia entre nós. Foi-me mostrado que muitos seriam ajudados por esses artigos, especialmente os recém-chegados à fé, que não se familiarizaram com nossa história como um povo. Será uma bênção para você ler novamente esses argumentos que foram preparados pelo Espírito Santo. Ela até disse a Jones: volte e leia os artigos que você falou, que foram elaborados pelo Espírito Santo, 1893. A propósito, isso é importante. Outra tradição: Jones foi ridicularizado na conferência de 93 pelas declarações que ele fez sobre Ellen White. Por que ela diria a ele para publicá-las novamente, se ela achava que o que ele disse em 93 sobre o espírito de profecia era falso? Nós precisamos colocar de lado as tradições que nós estabelecemos como igreja por tanto tempo. Bem, eu iria concluir com este slide, 2 slides. W.A. Colcourt, ele era secretário da Conferência Geral, e ele fez esta pergunta em janeiro de 1893. Por que o autoclamor começou com uma obra para nós e não com uma a partir de nós? Por que começou com a revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados entre nós, conforme declarado pela irmã White na review de 22 de novembro de 1892, em vez de com o clamor de nós para o mundo da queda de Babilônia? Você consegue entender o que ele está perguntando? Por que o autoclamor começou conosco? E aqui está a sua resposta. Uma resposta a essas perguntas pode ser interessante, mas a resposta é fácil. O Senhor viu que nós mesmos precisávamos de uma preparação antes de estarmos preparados para fazer a obra que Ele designou para nós. Ele viu que precisávamos saber o que o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, é de fato, antes que pudéssemos pregar o Evangelho eterno em poder e demonstração do Espírito a outros. E saber e ser capaz de contar de posse pessoal o que foi que as igrejas haviam perdido
antes que pudéssemos contar ao mundo a causa de sua queda. Como você pode dizer à Babilônia que ela caiu, se você não sabe por experiência pessoal por que eles caíram? Toda falsa religião está fundada no mérito da criatura. E quando nós, mesmo como adventistas do sétimo dia, procuramos, mesmo por um pouquinho de mérito da criatura, nós não estamos seguindo os ensinos de Deus. Ele viu que como povo ainda não tínhamos em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que ainda havia egoísmo em nós e um olhar para si mesmo em busca de justiça e em si mesmo de bondade, o que não existia de forma alguma. E essa verdade que Calkert falou ou escreveu na época ainda é verdade hoje. É minha oração que nós nos apaixonemos por nossa história, não porque se trata de nos dar tapinhas nas costas, mas porque ela nos ensina sobre a misericórdia e a longanimidade de Deus para conosco como um povo, e também nos aponta a direção que devemos ir. Então, ajoelhe-se comigo enquanto oramos esta noite. Pai, nós te agradecemos por deixar essas histórias do passado para nos encorajar até hoje. Senhor, eu oro para que tu fale a nós. Eu não sei o que tu desejas falar para cada um de nós aqui individualmente, mas, Senhor, eu oro para que tu fales a cada um de nós. Nós estamos aqui em 2018 e eu não acho que deveríamos estar aqui. Pai, nós almejamos por aquele dia quando esses reavivamentos virão novamente. E, no entanto, Senhor, percebemos que há uma obra que precisa ser feita em nossos corações. E eu oro a Deus esta noite para que tu toques em cada um de nós e nos convença do pecado, como aconteceu naqueles reavivamentos. Não para nos desanimar, aponte-nos o caminho, mas nos mostre, Senhor, que tu tens o poder de remover esses pecados e que mesmo uma promessa clamada pode trazer vitória e poder em nossas vidas. Eu oro para que tu estejas com cada um de nós esta noite e nos traga amanhã em segurança. Eu oro em nome de Jesus. Amém.